Saúde os irmãos com a graça de Jesus. Irmão, já vai abrindo a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos nas últimas palavras do apóstolo Paulo, e a minha intenção era concluir até o versículo 22 hoje, mas eu vou expor somente o versículo 19 e 20. É uma frase praticamente cada versículo, mas com bastante profundidade o que nós temos aqui. Eu acho que não compensaria passar rapidamente. Nós estamos com tempo, né? Cristo não vai voltar, acho que até domingo que vem, então não precisa correr. Vamos ver com calma o que Deus tem para nós nesses dois versículos, tá? Como são somente dois versículos, vamos ler juntos numa única voz. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Eu acho que os irmãos não acharam, né? Vamos ler de novo? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Às vezes não somos tão gratos quanto deveríamos, mas servir ao Senhor é um grande privilégio. É um privilégio dado àqueles que o Senhor salvou em Cristo Jesus. Além disso, nós temos também o privilégio de poder ouvir a voz do Senhor através das Escrituras, nos confrontar com o nosso pecado, nos corrigir, nos animar, nos dar esperança, cumprir aqueles propósitos santos que o Senhor já predeterminou através das Escrituras. Pedimos que o Senhor fale conosco durante a exposição da sua palavra, que o teu Santo Espírito nos alimente. Nós precisamos muito, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Cative agora o nosso coração, a nossa atenção, para que com cuidado, com interesse, com zelo, possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para o nosso bem. É que nós oramos, amém. Meus irmãos, você já parou para pensar por que igrejas que eram tão fortes e influentes no passado, hoje estão praticamente mortas, com as suas portas fechadas? Quem esteve ontem na conferência lá no Planalto, quando o pastor Egimar fez a apresentação do seu projeto de ir trabalhar na Nova Zelândia como missionário, ele mostrou fotos muito tristes de igrejas fechadas, igrejas que estão sendo vendidas, porque não tem mais membro, e ninguém consegue manter um prédio daquele que é uma relíquia, prédios antigos, lindos inclusive, mas com a manutenção muito cara. É de doer o coração ver aquilo. Quando eu morava em São Paulo, eu fiquei sabendo por um missionário que estava indo para a França, que na França havia mais de 30 igrejas sem pastores, e eles estavam tentando uma parceria com o Brasil, para ver se alguma igreja, a própria denominação, mandasse obreiros para lá. É lógico que tinha que mandar e bancar, né? Mas dou 30 igrejas sem nenhum pastor, parece que nem produzir pastor mais está produzindo naquele país. E nós já sabemos, eu acho que você já ouviu falar de situações bem terríveis na Holanda, que não é muito diferente também da França, não é diferente da Nova Zelândia. Na Holanda, muitas igrejas se tornaram café, se tornaram bibliotecas, danceterias, coisas assim. Então é muito triste pensar nisso, porque tanto Nova Zelândia, a própria França, Holanda, Suíça, Alemanha, são países onde o cristianismo era muito forte. Então, quando você vê aquelas igrejas sendo vendidas nesses países, você percebe que são igrejas enormes, igrejas que no passado tinham 500 pessoas. Isso aí são várias igrejas dentro de países pequenos, minúsculos, como Nova Zelândia, por exemplo, ou Holanda, estão todos países pequenos, mas que tinham igrejas quase que em cada esquina, e essas igrejas estão fechadas. Por que isso? Isso é assustador. Para nós aqui no Brasil, talvez isso seja estranho,
pensar sobre isso. Mas a Bíblia não descarta essa realidade. A Bíblia, na verdade, ela prevê que isso pode acontecer. Você, por exemplo, lembra das 7 igrejas lá do livro de Apocalipse? Há uma repreensão. E a repreensão é justamente que, se eles não mudassem, aquele candeeiro ia ser removido dali. Inclusive, aquelas igrejas também não existem mais. Naqueles lugares, se você for lá, não existe mais nenhuma daquelas comunidades. Então, não há garantia de que uma igreja vai durar para sempre. A igreja de Cristo no mundo, ela vai continuar, mas numa região não há garantia de que ela continue por muito tempo, para sempre. Isso vai depender muito de como o povo vai se comportar diante de Deus. Deus pode abandonar a sua igreja. Talvez você fique, talvez assim, pensando, mas os missionários querem ir para Nova Zelândia. Já vi muita gente falar bobagem, e é bobagem mesmo isso que as pessoas falam. Ninguém quer ir para a África, só quer ir para Nova Zelândia. Mentira. Tem mais missionário na África do que em países países desenvolvidos, para começo de conversa. Segundo, país desenvolvido é o pior, onde pós-cristão é o pior lugar para se trabalhar no mundo, pensando que o desejo do missionário é ver pessoas se convertendo. Onde há o índice menor de conversão é em países onde o cristianismo já foi forte. A impressão que eu tenho é que parece que Deus não está muito interessado mesmo, não. Essa é a impressão que eu tenho. É o pior lugar para trabalhar, porque é como plantar, jogar semente em terra dura. Parece que você tem que gastar muito tempo molhando, e cavucando, mexendo na terra, para a terra ficar mole. É muito mais trabalhoso, mas temos que lançar a semente do evangelho em todo lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção é o perigo da igreja morrer. E quando isso acontece, as consequências, elas podem ser efeito dominó. E isso vai trazendo um desastre. Nós temos visto no mundo crescer de forma assustadora ideologias anticristãs. Ideologias, e assim, isso é proposital, não é assim, está acontecendo, não. Existe um movimento que tem um propósito de ir contra a igreja, literalmente, contra a igreja de Cristo. Esse movimento, certamente, quem está por trás disso é o príncipe desse mundo, que é Satanás, mas de certa forma, a igreja tem a sua culpa. Cada geração vai ter que responder diante de Deus de como ela viveu na sua geração. E não adianta viver do passado. Antigamente a igreja era assim. Os mais idosos tiveram o privilégio de pegar uma época diferente. Nós temos um privilégio hoje, mas que igreja vamos deixar para os nossos filhos? O que os nossos filhos vão dizer? Será que eles vão poder ter saudade de alguma coisa para começo de conversa? Cada geração é responsável por o que ela faz e para passar o bastão. Mas a geração passada também, não adianta ficar vangloriando demais, porque também não souberam passar o bastão. É a consequência que estamos vivendo hoje. E se nós também não levarmos a sério como nós vivemos na nossa geração, o que os nossos filhos o bastão como passar para os nossos filhos vai ser pior ainda. E esse é um alerta que a Bíblia dá. Esse texto que nós estamos diante de nós, eu disse que são 2 versículos, mas 2 versículos muito profundos. A primeira advertência que nós vamos expor hoje é: não apagueis o espírito. Porque quando o espírito é apagado, e se ele está dizendo não apagueis, é porque isso pode acontecer, isso vai trazer uma série de consequências para a vida da igreja. Mas antes disso, eu quero entender esse texto primeiro, dentro desse contexto. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção que Paulo não está aqui
corrigindo a igreja de um problema. Muitas vezes, os ensinos que Paulo escreve nas suas cartas, ele os escreve para corrigir alguma falha, algum problema na igreja. Mas, as últimas palavras de Paulo aqui não têm esse objetivo. Até porque não há evidência na própria carta de que a igreja em Tessalônica tivesse apagado o Espírito. Pelo contrário, essa igreja, e há na carta, eu vou mostrar isso depois, na verdade, relembrá-los, porque a essa altura você já viu quase tudo nessa carta, vou relembrá-los de que essa igreja era uma igreja viva espiritualmente. Na verdade, nessa carta, Paulo trata de dois problemas só. Primeiro, ele defende o seu caráter, e ele faz isso no capítulo 2 e no capítulo 3, dando o seu testemunho pessoal de pastor, e um pastor que amava aquela igreja. Defende acusações de algumas pessoas que queriam denegrir o coração pastoral de Paulo, um missionário apaixonado, comprometido com a igreja. E a segunda questão que Paulo quer tratar nessa carta é corrigir o ensinamento equivocado acerca da volta de Cristo. O resto que nós temos nessa carta é elogio, capítulo 1, e o incentivo a continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo bem. Inclusive, quando no meio da carta, no capítulo 4, quando ele fala do amor fraternal, ele diz o seguinte, 4 versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos e que deveis amar-vos uns aos outros. E observe que uma das marcas mais evidentes de uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, é o amor fraternal. Então aqui não é uma instrução corretiva, mas é uma palavra de incentivo para continuar fazendo essas coisas. Então as palavras finais de Paulo, que vai do versículo 12, do capítulo 5 até o final, até o versículo 28, são instruções para continuar firme, instruções para aquela igreja continuar sendo uma igreja vibrante, uma igreja que Paulo declara de que não precisava acrescentar mais nada, porque era uma igreja que estava realmente fazendo diferença na sua geração. Então, quando Paulo diz aqui que a igreja não apagueis o Espírito, não deveria apagar o Espírito, ele não está exortando a igreja porque ela estava de alguma maneira apagando o Espírito, mas dando um alerta, para que ela continuasse como estava, porque se ela apagasse o Espírito, se ela deixasse de seguir esse caminho, ela não seria mais a igreja que era naquele momento em que Paulo escreve essa carta. Na verdade, todas as instruções, a partir do versículo 12 do capítulo 5, é justamente para que eles continuem, que eles tenham uma boa relação com a liderança, versículo 12 e 13, que eles tenham uma boa relação entre si, cuidando uns dos outros, amparando aqueles que estão mais fracos, exortando, aconselhando, animando, e que eles de fato vivam uma vida alegre em Deus. E vimos isso na semana passada, que a exortação ou o imperativo de regozijai-vos sempre, nós mostramos semana passada que essa ideia aqui não é consequência da obediência, mas regozijar faz parte do processo de obediência, ou seja, não se alegrar em Deus, não ter uma vida feliz em Deus, é pecado, porque há uma ordem para você se alegrar, se regozijar, se deleitar em Deus. A gente viu isso, nós vimos da importância de orar sem cessar, que a oração é mais do que uma reunião de oração, mas a oração deve ser algo presente na sua vida, durante todo o dia, essa comunhão, essa intimidade que te leva a estar em pleno contato com Deus, em todo momento da sua vida, esse coração grato a Deus, que é o contrário de ser um murmurador e reclamador, é alguém que reconhece o Deus que dirige a história, a sua vida, e que faz tudo para o seu bem, e que tem um coração grato. Temos tudo isso, mas hoje nós vamos
gastar um pouco de tempo pensando sobre essa questão de apagar o Espírito. Não apagueis o Espírito. E essa palavra aqui, apagar, ela quer dizer literalmente apagar um fogo, jogar água no fogo, tá? Ou soprar e até não ter mais nada. Literalmente é isso que quer dizer. Então, já está implícito aqui a ideia do fogo ligado ao Espírito. E quando fala do fogo ligado ao Espírito, os presbiterianos já fica meio assim, né? e é importante nós entendermos, porque do ponto de vista bíblico, o Espírito Santo, ele é apresentado no Novo Testamento geralmente como fogo. Por exemplo, Atos capítulo 2, quando fala que o Espírito desceu, e foi a primeira vez que o Espírito desce para habitar entre a igreja, de uma forma plena, algo nunca visto na história. A primeira manifestação que ele vem é como língua, como aí o texto diz, como de fogo. Essa é a declaração lá. E quando a Bíblia associa o Espírito ao fogo, é por causa daquele conceito purificador. O exemplo que a Bíblia usa muito é do ourives, ou seja, aquele que trabalha com ouro. Não sei se você já viu o ouro. O ouro, sem ser lapidado, ele não parece ouro, ele não é amarelo. Se você for procurar ouro por aí e você for um leigo, é perigoso você jogar fora, achando que é uma pedra sem valor. Ele é escuro, mas quando ele é lapidado, ele vai para a fornalha de fogo, então toda aquela impureza ela sai, e ele fica então brilhoso e amarelo. Aí sim é o que nós conhecemos. Mas a ideia do fogo ali é purificar e tirar as impurezas. Por isso que o Espírito Santo nas Escrituras, ele metaforicamente, ele é descrito como fogo. Mas um texto que talvez vai ficar mais claro para você, eu vou pedir para você abrir o texto, mas você vai achar estranho na primeira leitura, em português, mas quero te mostrar qual é o significado dessa palavra no grego. Abre 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Timóteo está pertinho aí, meus irmãos, só andar um pouquinho aí, tá? Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo. Então, por isso que eu pedi para você abrir, você não vai demorar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz o seguinte: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A palavra aqui em português está reavives. Na Bíblia grega, está literalmente, isso foi algo que eu achei bastante curioso, lá está literalmente assim, por essa razão, pois te admoesto que reacenda o fogo de novo. Literalmente é assim que está escrito lá. Os tradutores escolheram a palavra reavivar, porque a ideia é essa, a ideia é purificar, trazer vida, mas literalmente lá no texto grego te admoesto que reacenda o fogo de novo. Então, na Bíblia, a ideia do Espírito Santo ligado ao fogo é trazer despertamento, avivamento. E por quê? Porque não dá para ter despertamento e nem avivamento sem purificação. Quando o Espírito, ele vem quebrantando o nosso coração, a primeira coisa que vai acontecer é arrependimento, confissão de pecado e mudança de vida. É por isso que essa bobagem que a gente vê hoje no YouTube, eu confesso para os irmãos que esse negócio me deixa profundamente irritado, já virou chacota. O problema é que todo mundo coloca isso como evangelho, como crente. Quando você vê algumas igrejas, o povo rodando, parecendo um centro de macumba, e pulando, e fazendo aquela palhaçada, aquilo ali é fogo estranho. Não tenha medo de dizer, é fogo estranho. O papel do fogo aplicado ao Espírito Santo não é fogo no pé para o cara ficar pulando, não. O papel do fogo aplicado ao Espírito Santo
é para purificar o coração do crente. Então, quando Paulo fala para Timóteo, acenda de novo o fogo, não é para Timóteo ficar pulando, mas é para Timóteo ficar mais ousado, porque no contexto que Paulo escreve para Timóteo, é que Timóteo estava amedrontado, porque Paulo tinha ido preso, e Timóteo então estava acovardando no cumprimento da sua missão, e Paulo escreve a última carta dele, e ele diz para Timóteo, acenda esse fogo aí, anima, levanta, vamos para cima, até porque eu já estou indo embora, estou combatendo já combati o meu combate. Essa é a ideia. Então, quando a Bíblia relaciona o Espírito Santo ao fogo, a Bíblia está dizendo sobre essa ideia de purificação, despertamento espiritual, vontade de servir a Deus, vontade de trabalhar, de caminhar com o Senhor. E é importante entender essa ideia. Então, quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, Paulo então já parte do pressuposto de que o Espírito ele é como um fogo, que purifica constantemente a igreja, é o Espírito que anima, é o Espírito que desperta. Agora, duas coisas que nos assustam nesse texto. Primeiro, quando Paulo diz, não apagueis, é porque pode apagar. Eu já citei o exemplo de igrejas em várias regiões do mundo, que eram fortes, que eram grandes, que eram missionárias, que eram igrejas evangelizadoras, e que hoje estão literalmente com as suas portas fechadas. Isso é uma advertência. A história nos lembra de que isso pode acontecer, e a Bíblia nos adverte, não apagueis o Espírito. Mas tem um texto claro aqui, na Bíblia sobre isso. Igreja de Éfeso, lembra da igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso é uma igreja curiosa, porque a igreja de Éfeso era uma igreja teologicamente, bacana. A igreja de Éfeso não tinha problema teológico. O elogio que a igreja de Éfeso recebe é justamente porque eles não toleravam heresias. Todavia, o que diz lá no capítulo 2 de Apocalipse? Que eles perderam o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? É aquele fogo da conversão. Quando alguém se converte, aquele primeiro amor está animado, quer evangelizar, quer vir em todos os cultos, reunião de oração, estudo bíblico, ele não lê a Bíblia, ele come a Bíblia, mas depois ele vai, por algum motivo, perdendo isso. E o que a igreja de Éfeso fez foi perder o primeiro amor. O que aconteceu naquela igreja? Apagou o Espírito. Essa é a ideia de apagar o Espírito. A igreja passa a perder a vida. O que diz lá em Efésios? Foi lido na liturgia o texto de Efésios, e o texto diz que para não entristecer o Espírito, no qual fosse selado. Isso mostra então que quando a igreja ela esfria, o Espírito é apagado, o primeiro amor ele some do meio da igreja, e o Espírito se entristece. E quando o Espírito se entristece, a igreja então está caminhando ladeira abaixo. E o que Paulo está dizendo para essa igreja é: não deixe isso acontecer com vocês. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: não apague o Espírito. Mas essa igreja, durante o tempo em que Paulo escreveu essa carta, era uma igreja viva. Agora, quais são as marcas de uma igreja viva, olhando para esse texto? E eu chamo a atenção dos irmãos sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que uma igreja viva é uma igreja padrão pentecostal. Não é, nada longe disso. E infelizmente os nossos irmãos pentecostais, eles acabam se apoiando numa igreja morta, para defender os seus ensinos. Qualquer pessoa que usar a igreja de Corinto como exemplo de uma igreja viva, os dons e tudo mais, ele é no mínimo alguém sem conhecimento das Escrituras. A igreja de Corinto, das igrejas do Novo Testamento,
é a igreja mais problemática de toda a Bíblia. Mais problemática de toda a Bíblia. Então, dons espirituais não é demonstração de fervor, de fogo espiritual. Não. A igreja de Corinto, ela não é exemplo. Era um exemplo negativo. É só você ler a carta aos Coríntios. É uma igreja cheia de unidade, de desunião. Paulo já começa dizendo no começo da carta que havia o grupinho de Paulo, de Pedro, né, lá fala Cefas, de Apolo, e aí aqueles mais orgulhosos que diziam: eu não sou do grupo de ninguém, eu sou do grupo de Cristo. Havia naquela igreja problemas de relacionamento, havia problemas na área sexual, gente que dormia com a mulher do próprio pai, e ainda há uma discussão se era a mãe mesmo, ou se era a madrasta. Havia problema no culto, o culto era muito bagunçado, havia problemas de indisciplina em relação das mulheres, inclusive dentro do culto. Havia um problema de insubmissão das mulheres aos seus maridos, por isso a discussão do véu. Era uma bagunça o culto, por isso que ele tem que dizer na carta: fazei tudo com ordem e decência. Havia um entendimento equivocado acerca da ressurreição de Cristo, capítulo 15, gigante, eu expus todo o capítulo aqui para vocês. Então era uma igreja cheia de problemas. Ali naquela carta, sim, Paulo escreve para discutir e chamar a atenção da igreja do problema que ocorria naquela igreja. Agora a igreja em Tessalônica não. A igreja em Tessalônica, na minha avaliação, é o melhor modelo que nós temos no Novo Testamento de uma igreja viva. E é nessa igreja, modelo, que Paulo diz: não apagueis o Espírito, porque essa igreja era o exemplo de uma igreja em que o fogo do Espírito Santo estava aceso e vibrante. E então eu aproveito o momento para instruir, e vamos olhar no texto, vamos relembrar. Na verdade, você já me ouviu falar isso várias vezes, é bom que quando terminar essa carta, você sabe tudo. Vamos relembrar, qual é as características de uma igreja em que o Espírito está aceso, a chama do Espírito está ardendo no meio daquela igreja. Isso é importante, porque você vai ver que não tem nada a ver com o que nós vemos no pentecostalismo hoje, não tem nada a ver. Primeiro, vamos analisar, você já viu, você só vai relembrar, capítulo 1, versículo 3, tem 3 marcas ali, de uma igreja onde o fogo do Espírito está ardendo. A primeira marca, no capítulo 1, versículo 3, olha na sua Bíblia para você relembrar, e é importante porque dá para você ter certeza de qual é a marca de uma igreja em que a chama do Espírito arde. A primeira marca é que existe nessa igreja um amor abnegado. Paulo está dizendo que ele recorda diante de Deus, do nosso Deus e Pai, primeira marca, é da operosidade da vossa fé. O que é uma fé operante? É aquilo que Tiago diz, é uma fé com obras. Tiago diz que uma fé sem obra é morta. Uma fé operante é uma fé que leva as pessoas a trabalhar. Ou seja, uma fé operante é uma fé que leva as pessoas a cuidar dos necessitados, que leva as pessoas a evangelizar, que leva as pessoas a agir. Uma fé operante é o contrário daquela ideia de crente de banco, que a gente sempre critica. É alguém que faz você agir em resposta ao que você crê. A segunda marca no texto de uma igreja em que a chama do Espírito Santo, está claro no texto, é um amor abnegado. Paulo fala da abnegação do vosso amor, e só pode amar de forma abnegada uma pessoa em que a chama do Espírito está sobre ela, uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque o amor abnegado é aquele que ama sem pedir nada em troca, é aquele que não precisa de alguém cumprimentá-lo para ele cumprimentar, é aquele que não fica fazendo biquinho porque alguém não conversou com ele, pelo contrário, ele vai lá e conversa, é quem não paga mal
com o mal, é alguém que não ama só quando é amado, mas é alguém disposto a amar como Cristo fez e faz por cada um de nós. A terceira marca, está aqui no texto, é uma esperança firme, ou seja, ele não vacila, ele continua firme na sua esperança, porque o seu Redentor vive, porque Cristo vai voltar, porque o que faz alguém paralisar na sua vida é quando ele perde a esperança. Quando você perde a esperança, você para, você fica estagnado. Então uma igreja viva, uma igreja em que o Espírito está realmente agindo de forma ardente, é uma igreja que vai, que confia e crê que Cristo voltará. Em quarto lugar, a marca de uma igreja em que a chama do Espírito está ardendo, é que o povo tem alegria mesmo quando está enfrentando lutas por causa do Evangelho. Versículo 6, Paulo fala que aquela comunidade, capítulo 1, versículo 6, que aquela comunidade possuía a alegria do Espírito em meio à tribulação. Como alguém pode experimentar a alegria do Espírito passando por tribulação por causa do Evangelho? Isso é obra da graça. Isso é uma demonstração viva de que o fogo do Espírito está presente ali. As pessoas estão animadas, fervorosas, mesmo sofrendo perseguição. Eu uma vez ouvi um testemunho, aquilo me chamou bastante atenção. Uns missionários na região do Oriente Médio, eles diziam o seguinte: não ore para que acabe a perseguição, ore para que a igreja nunca desanime em meio à perseguição. Por que eles disseram isso? Eles falaram o seguinte: a igreja nunca foi tão viva e nunca cresceu tanto como está crescendo nesses dias. A China, vocês viram aí, deve ter recebido mensagens por aí, o quanto a China, ela persegue o cristianismo. A última agora, eu pesquisei para ver se era fake news, é verdade, eles exigiram que a Apple impedisse o povo de baixar o aplicativo da Bíblia nos seus celulares. Lá, todo país comunista, na verdade, ele é contrário ao cristianismo, tá? É por isso que é loucura um crente ser de esquerda. Isso aí é fora do padrão, não tem lógica bíblica isso aí, tá? Mesmo que não é, a esquerda fosse altamente correta, no sentido de não se entregam à corrupção, que nós sabemos que está longe de ser verdade. Toda a sua ideologia ela é anticristã, toda a sua ideologia é anticristã. Karl Marx, já não estou dizendo só de esquerda, isso vai muito mais amplo, do comunismo, ele critica a religião, é o ópio do povo. O comunismo, por exemplo, quando esteve na Europa, e esteve em vários locais da Europa, o que ele fez? Acabou com a igreja. O pessoal mais da antiga vai lembrar, daquele livro, oh meu Deus, falar de cabeça dá esse problema, eu esqueci o nome do livro agora. Lembra daquele missionário que ele tinha um fusquinha, e ele usava o seu fusquinha para poder evangelizar toda a Europa comunista? Eu tenho esse livro lá em casa, me deu branco agora no livro. Esse livro é delicioso de ler, é um livro que você lê e não quer parar de ler, tá? E ele conta a sua experiência. É um holandês que se converteu, e ele queria ser pastor, e ele até começou a frequentar a igreja reformada da Holanda, mas era muito tempo no seminário, ele não aguentou, fez um curso só de evangelista, e ele comprou um fusquinha. Na verdade ele conseguiu uma doação, Deus deu graça, um fusquinha azul, e eu acho que ele tem ele até hoje, chamado Irmão André, talvez vocês vão lembrar dele. E com esse fusquinha, ele ia para todos aqueles países da Europa, que naquela época estavam sob o domínio do comunismo, inclusive a Alemanha. Inclusive depois que o muro da Alemanha foi derrubado, descobriu que o nome dele estava na lista lá, daqueles que a KGB estava de olho. Mas
aquele livro é vibrante, porque você vê um homem apaixonado pela evangelização, e ele enchia o fusquinho dele de Bíblia, e Deus ia cegando ele na alfândega, e conseguiu colocar a Bíblia em todo lugar. Sabe por quê? Porque todos aqueles países que antes eram cristãos, e quando o comunismo tomou conta, a primeira coisa que fizeram foi confiscar a Bíblia. Confiscar a Bíblia. Só que um lugar onde o povo tem o fogo do Espírito, você pode confiscar a Bíblia, você pode mandar prender, você pode matar, você pode fechar a igreja, que a igreja continua vibrante. A China, por exemplo, tem mais cristão do que gente no Brasil. É que a China tem muita gente também, né? Mas lá tem mais crente na China do que tem habitante no Brasil. Então você acha que comunismo ou qualquer outra coisa qualquer pode impedir o local onde a chama do Espírito está ardendo? Não pode. Não pode. Agora você pode viver num país mais tranquilo, como por enquanto é o Brasil, e isso está diminuindo a cada ano. Se o fogo do Espírito não arder, a igreja ela não vai avançar. Por isso a advertência para não apagar o fogo do Espírito. O que fez a igreja de Tessalônica ser uma igreja tão viva, apesar da perseguição? É porque a chama do Espírito estava acesa naquela igreja. É isso. Me ajudaram ali com o nome do livro. Obrigado, galera. O Contrabandista de Deus. Esse é o nome do livro. Depois você pode comprar ele. É excelente. Os jovens aí, lê esse livro. Esse livro arde o coração. É o Contrabandista de Deus. Por que esse nome? Porque ele contrabandeava a Bíblia, tá? E até hoje, você sabe quem que é o fundador da Missões Portas Abertas? É ele. Pronto, já vai te ajudar a entender um pouco. Mas eu estou chamando a atenção para isso, para mostrar que o comunismo ele quer matar a igreja, mas a igreja ela vai morrer não é por causa de comunismo. A igreja vai morrer se ela mesma apagar o fogo do Espírito. Quem é responsável é a própria igreja. O mundo não tem poder para apagar o fogo do Espírito. Política não tem poder para apagar o fogo do Espírito. Quem pode fazer isso e vai sofrer as consequências por isso é a própria igreja. Então, mais do que temer comunismo, mais do que temer o mundo, nós temos que tomar cuidado com nós. Nós é que vamos prestar contas a Deus se nós apagarmos o fogo do Espírito na nossa igreja e na nossa geração. E é com tristeza que nós percebemos que a chama está bem baixinha. A chama está bem baixinha. E a evidência de uma igreja onde a chama está grande, eu já mostrei algumas delas aqui. Mas uma outra evidência, eu acho que é a quinta evidência já, é que uma igreja onde a chama do Espírito está ardendo, essa igreja ela manifesta a glória de Deus. A igreja em Tessalônica, se você lembrar, no versículo 7, olha que coisa linda, do capítulo 1, Paulo falou que aquela igreja se tornou um modelo. Então aqui você tem um exemplo de uma igreja cheia do Espírito Santo, não é a igreja de Corinto. Ela se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, e é uma igreja famosa, e uma igreja que em todo lugar havia alguém que tinha recebido um contágio, de alguma forma tinha sido impactado por aquela igreja, porque uma igreja onde o fogo do Espírito está presente, ela é contagiante, e ela vai atingir a sua comunidade, ela vai fazer diferença aonde ela está. Uma igreja onde o fogo do Espírito está presente, uma marca dessa igreja é a forma como ela lida com a palavra,
Olha como essa igreja lidou com a palavra, capítulo 4, versículo 13, Paulo está radiante de alegria por aquela igreja, e ele fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, desculpa, não é o capítulo 4 não, é capítulo 2, versículo 13, ele diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Uma marca de uma igreja onde a chama do Espírito está presente, é a forma que ela lida com a palavra. Acolhestes a palavra como de fato é palavra de Deus. Então, alguém que diz que está cheio do Espírito, o fogo do Espírito está presente, mas aquela comunidade, a palavra não é vista com seriedade, então isso é só fogo de palha, ou fogo estranho. Agora, irmãos, vamos tomar cuidado, porque nós também pecamos como presbiteriano, de achar que porque na igreja presbiteriana se dá muito valor à Bíblia, então nós estamos bem. Está nada. Na verdade, eu acho que nós estamos com um problema sério com Deus, porque de fato nós pregamos as Escrituras, não é o problema é como nós temos lidado, porque o que Paulo está chamando a atenção aqui, não é o conteúdo, o que Paulo está chamando a atenção é como as pessoas estavam lidando com a palavra. A questão toda não é se havia heresia, a questão toda é se eu de fato creio na verdade. Eu citei o caso da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é elogiada, porque ela era impecável teologicamente, tanto que ela não deixava passar nenhum herético ali, ela cortava rapidamente, mas o problema daquela igreja é que ela perdeu o primeiro amor, ou seja, o coração dela não ardia mais diante da verdade, e essa palavra arder é bastante interessante. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, que Jesus vai ao encontro deles, e depois que eles perceberam que era Jesus, eles comentaram: bem que nos ardia o coração enquanto ele nos falava. Quando a palavra não nos arde mais o coração, por isso que essa ideia do fogo do Espírito, quando a palavra não nos arde mais o coração, quando nós não amamos mais a palavra, quando nós não mais vibramos quando ouvimos, ou quando nós não mais ouvimos a voz de Deus. Você pode até ouvir a palavra, mas não ouvir mais a voz de Deus. O que Paulo elogia essa igreja é que vocês ouviram como de fato é palavra de Deus e não como palavra de homem. Quando você ouve a palavra como palavra de Deus e não como palavra de homem, faz toda a diferença na sua vida. E qual que é a diferença? O versículo ainda diz, o restante do versículo 13, o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, a palavra produz fruto. A palavra produz fruto. É igual eu estava conversando com o meu primo pastor Egimar, que está pregando lá no Planalto agora. Nós estávamos falando o seguinte: é muito subjetivo quando um crente diz depois do culto: pastor, que palavra edificante. Por que é muito subjetivo? Porque talvez ele está dizendo que foi edificante porque foi legal, foi interessante, ele gostou do jeito que o pastor expôs, ele entendeu uma coisa que ele não tinha entendido. Mas a ideia de edificar é muito mais profundo, e só vai saber se foi edificante na semana, amanhã, como que ele se comporta amanhã no trabalho, se amanhã ele leu a Bíblia, se ele orou, se ele deu testemunho, aí é que vai saber se a palavra de fato o edificou. Porque às vezes você pode se empolgar, porque você gosta às vezes do jeito do pastor pregar, você às vezes é muito bacana quando você aprende uma coisa nova na exposição, quando você é despertado por algo novo, e às vezes você confunde. A palavra, ela edifica quando ela muda a sua vida, quando
algo novo começa a acontecer. Porque o que acontecia na vida daquela igreja? A palavra estava operando eficazmente, estava produzindo fruto. O que acontecia aqui é o que é descrito no Salmo 1. O ouvinte, ou o leitor das Escrituras, ele era como uma árvore plantada cuja corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, isso aqui sim é a evidência de uma igreja em que o fogo do Espírito está presente, está ardendo no coração daquela comunidade. E é isso que Deus espera de nós. E os irmãos podem perguntar: e como podemos fazer, pastor, para que o fogo do Espírito não se apague na nossa vida e na nossa igreja? Irmãos, é tudo que eu tenho falado várias vezes aqui, mas de resumo, nós temos resumido aqui o que está no versículo 12 até o versículo 22 do capítulo 5. A chama do Espírito vai continuar acesa se nós tivermos uma boa relação com a nossa liderança. A chama do Espírito vai continuar acesa se nós tivermos o zelo de cuidar das pessoas, que é o que ele diz aqui no versículo 14 e 15, quando ele fala de cuidar, de amparar os fracos, ajudar as pessoas, ser paciente, não pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, agir de forma bondosa para com todos. Se nós vivermos essa verdade na nossa vida, a chama do Espírito, ela vai se manter acesa no nosso coração. Se nós nos esforçarmos e zelarmos para nos alegrar em Cristo, se a nossa vida de oração for muito mais do que uma reunião de oração, mas for algo que faz parte do meu dia a dia, se eu parar de ficar reclamando e aprender a ser grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito na minha vida, se eu não desprezar a profecia, e eu vou explicar rapidamente isso, ou seja, todas essas práticas cristãs vão fazer com que a chama mantenha viva no meu coração. Agora, existe algo central que vai me despertar para fazer as outras coisas, e esse algo central é o versículo 20, não desprezeis as profecias. Agora, eu preciso entender primeiramente o que Paulo quer dizer com a palavra profecias, e o que o Novo Testamento quer dizer com essa palavra profecias. Primeiro a palavra desprezar, depois a gente vai aprofundar nisso, mas ela quer dizer não dar valor, não ter interesse, ou não ouvir com fé, ou seja, ser algo irrelevante para você. Então ele chama a atenção para que a profecia não seja algo que você não dê valor. Agora, o que é profecia no Novo Testamento? Tá? A ideia de profecia no Novo Testamento, porque Paulo ele não explica, e ele só faz uma declaração no único versículo. Então eu preciso entender esse versículo à luz do Novo Testamento. Então a palavra profecia se refere tanto a uma palavra nova, dado através de um profeta. Isso é muito claro no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, se você deve ter lido, você vai perceber alguns profetas. Profeta do caráter do Antigo Testamento, você não encontra mais no Novo Testamento. O último foi quem? João Batista. Esse foi o último. E se a Bíblia diz que foi o último, então não adianta querer inventar moda. Mas você encontra alguns profetas no Novo Testamento. Eu vou citar o exemplo de um, mas você vai encontrar profetisas, por exemplo. Mas abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 11, versículo... Se você não quiser abrir, só ouça, tá? Eu leio aqui, talvez é mais rápido para mim. No capítulo 11, versículo 27, fala de um profeta chamado Ágabo. Diz assim, 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Agora, observe algumas questões nesse texto. Primeiro, ele disse uma palavra bem prática. Não era uma doutrina, não era uma nova revelação, presta atenção nisso, não é uma nova revelação, ele não está complementando algo que está falando na Bíblia, mas foi algo pontual de algo que ia acontecer, dentro de um propósito geral de Deus. Primeira coisa, grava isso, não é nova revelação, é algo prático, pontual, e terceira coisa, aconteceu, porque a Bíblia diz que quando alguém fala alguma coisa, tem que acontecer, se for de Deus, e na verdade, os profetas que tem por aí, se fosse seguir a Bíblia, deveria ter morrido todos, porque a Bíblia diz que se não cumprir, tem que ser apedrejado. A marca de que alguém está falando de Deus é que se cumpre, mas, primeira coisa, aquilo que alguém diz, não pode contrariar as Escrituras. Segunda coisa, não pode ser algo novo, uma nova revelação. E terceira coisa, se falar, tem que cumprir, mas para cumprir, tem que seguir essas regras, porque você não pode acrescentar mais nada às Escrituras, a Bíblia condena isso, não pode acrescentar mais nada. Agora, há um questionamento, isso acontece hoje ou não acontece? Bem, isso é subjetivo, é difícil de dizer com muita clareza, porque isso não é muito claro no Novo Testamento. O que é claro no Novo Testamento? Primeiro, quando havia esse tipo de profeta no Novo Testamento, você tem que entender que o Novo Testamento não estava concluído, então ainda estava sendo escrito o Novo Testamento. Depois que conclui o Novo Testamento, muda tudo, porque então eu tenho toda a Escritura pronta, então eu tenho toda a palavra de Deus completa. Agora, alguém pode amarrar Deus e impedir Deus de fazer algo como ele fez aqui com Ágapo? Não, isso não pode. Agora, ninguém pode dizer algo que contraria a Bíblia, ninguém pode trazer uma nova revelação, porque então as Escrituras não eram plenas e não era suficiente. Mas essa palavra profecia, ela não se aplica só a isso. Quando você pensa em profecia, você só pensa alguém levantando e dizendo, assim diz o Senhor. Longe disso. Na Bíblia, a palavra profecia, ela se refere à própria Bíblia, a própria Bíblia, e eu preciso mostrar isso para você também. Há vários textos, mas não dá para deter tanto assim. Você está em Atos, só você andar um pouquinho, se você tiver aberta a sua Bíblia, vai para Romanos, capítulo 16, versículo 26, e Paulo então concluindo a sua carta, na sua doxologia, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 25, para você entender o contexto. Romanos 16, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as gerações. Então ele está dizendo que a revelação do mistério, que é Jesus Cristo, foi nos dado através da Escritura profética, porque a Bíblia, ela é a palavra profética de Deus. Então, não pense em profecia só como alguém que levanta e vai dizer alguma coisa que Deus disse. Profecia na Bíblia primeira coisa, é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus normativa, ela é sempre escrita. Ela é escrita. É por isso que você vai encontrar o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, falando sobre um texto escrito. Um texto escrito. E quando você pega lá, 2 Timóteo 3,16, todo mundo conhece esse texto de cor, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, ele está falando da escritura escrita, e a palavra inspirada ali, nós já estudamos isso aqui, é soprada.
toda a escritura, todo o texto escrito, ele possui a vida de Deus, e por isso que ele é palavra profética, porque o texto escrito é a palavra de Deus. Profecia é palavra de Deus, seja ela falada, ou seja ela escrita, é a palavra de Deus. Um outro texto que você conhece, só para você relembrar, lá da segunda carta de Pedro, quando Pedro fala que todas as palavras foram, do texto sagrado, foram inspirados pelo Espírito Santo, olha como que ele escreve, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, tá? Se tiver dificuldade de abrir, só ouça. Ele diz o seguinte: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da onde? Da Escritura, provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observe nesse texto, que ele vai dizer, nunca, jamais, qualquer profecia. Observe no versículo 19, tanto mais confirmado a palavra profética. Versículo 20, ele fala da profecia da Escritura. Então a palavra profecia na Bíblia, ela não se limita a alguém falar. A palavra profecia literalmente é Deus falando, é isso. Então quando, por exemplo, um pregador está expondo as Escrituras com fidelidade, ele é profeta. Então toda vez que eu subir nesse púlpito e eu expor as Escrituras com fidelidade, eu estou no caráter de profeta, e você deve ouvir dessa forma. Toda vez que você lê as Escrituras, você está lendo uma palavra profética. Então quando o texto diz que nós não devemos desprezar a profecia, não despreze quando Deus falar, seja através de alguém expondo as Escrituras, porque observe, é quando eu exponho as Escrituras. Por isso que se você algum dia for na igreja, e se nesse púlpito acontecer, os presbíteros resolvem isso depois, se eu não estiver aqui, e alguém for pregar, ler o texto, fechar o texto e fazer isso, você tem autoridade para ir embora. Por quê? Porque a autoridade do pregador vem do texto, e quando ele expõe o texto, ele então está no caráter de profeta, porque ele está falando não as suas palavras, as palavras de Deus. Por isso que eu defendo pregação expositiva até o fim da vida. Aí é palavra profética, você tem a obrigação de ouvir. Agora, você pode não ouvir, e quando você faz isso, você então está desprezando a profecia. Então se você vem para o culto, e eu já falei várias vezes, se prepare para vir para o culto, tira um cochilo, come em casa, venha para que você não peque, desprezando a profecia. Ou quando você não ler a Bíblia em casa, você está desprezando a profecia. Ou quando você lê a Bíblia só para descarrego de consciência, o que é isso? É quando, antes de dormir, você está piscando o olho, você lê lá assim, 1, 2 versículos, faz uma oraçãozinha de Neemias, aí você ora a oração de Neemias, né? Rápido, vapt-vupt, e vai dormir, você está desprezando a profecia. Por quê? Porque você não está interessado. Quando é que eu não desprezo a profecia? Quando eu quero ouvir a voz de Deus. Agora, quando eu desprezo a profecia, o que vai acontecer, o resultado natural disso? Por isso que esse versículo tem que ser lido junto, esses dois versículos. Eu estarei apagando o Espírito, porque o Espírito fala através da profecia. Quem que inspirou a Bíblia? É o Espírito.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhuma palavra dessa profecia foi dada por vontade humana, foi o Espírito Santo que falou. Então, a forma de eu manter acesa a chama do Espírito é eu dar valor à palavra da profecia. Fechando aqui, meu irmão, se nós quisermos manter a chama do Espírito aceso na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos dar atenção às palavras da profecia. E como você faz isso? Eu gosto de ser bem prático. Primeira coisa, começa a ler a Bíblia em casa. Você está cansado da sua vida? Está sentindo assim uma vida, está fraco, abatido espiritualmente? Não fica atrás de movimento, não. Não fica atrás de movimento. Tem gente que quando está meio abatido, fica atrás de movimento. Onde tem um negócio aqui, vamos lá. Vamos lá. Não, você não precisa disso. Você tem as palavras da vida eterna na sua mão. Você tem na sua casa. E está em português. Começa a ler a Bíblia todo dia. E começa a ler a Bíblia mesmo, irmãos, com seriedade, porque esse é o primeiro caminho, porque se você não fizer isso, nem orar você vai. Uma vez eu conheci o evangelista, e por amor a ele, eu não vou falar o nome dele, obviamente, ele falou comigo assim uma vez: pastor, eu não sou muito assim de estudar a Bíblia, assim, mas eu gosto de orar. Eu acho que ele quis me impressionar, só que o tiro saiu pela culatra, né? Ele se queimou comigo. Não está errado isso aí. Se você não gostar de ler as Escrituras, você está desprezando a profecia. Então a sua oração, primeiro, já vai ser errada. E lembra quem veio na escola dominical hoje, o presbítero Rodrigo falou sobre oração. Ele vai dar continuidade, e pelo jeito que eu vi hoje, vai uns 3 domingos. Vai dar continuidade semana que vem, que é um assunto importante. Agora, da onde o Rodrigo está tirando esses ensinamentos? Da palavra. Então não tem como achar que a oração ela está em primeiro lugar. A palavra, ela te ilumina e mostra a importância da oração. A palavra te ilumina e mostra o Deus a quem você deve orar. A palavra te ilumina e te dá confiança para orar. A palavra incomoda o seu coração, te quebranta e te faz confessar o seu pecado na oração. A palavra revela e te faz ver os grandes feitos de Deus e te faz orar com gratidão. Então, se você despreza a palavra, então isso vira um efeito dominó. Ou você se torna alguém que não está interessado em Deus, mas está interessado em experiências místicas, e a sua oração é mais uma busca por experiência mística do que por relacionamento com Deus. Agora, quando você dá valor à palavra, e você dá valor à palavra, na sua casa em primeiro lugar. Se você não der valor às Escrituras, de ler a Bíblia, quando você chega no culto para ouvir o pastor, você acha que é aqui que você vai dar valor? Esquece, meu irmão. Você pode até gostar do meu jeito de pregar, você pode gostar do meu estilo, você pode gostar de tudo isso aí, mas você não vai dar valor à palavra se ela não fizer parte da sua vida na semana. Aqui, o que deveria ser o seguinte: a semana toda, o que a gente come a semana toda? Primeiro lá em casa, arroz, feijão, carne e uma salada, mas de vez em quando, no final de semana, a gente dá uma melhorada, não é assim? O ideal seria isso: na semana você dá uma alimentada boa, e aqui no domingo deveria ser o churrasco, tá? Ou deveria ser aquela cereja no bolo, para fechar o negócio. Mas se você na semana não tem contato com as Escrituras, você está desprezando as palavras da profecia. E qual vai ser o resultado no domingo? Não vai ser muito diferente. E na questão prática, o fogo do Espírito vai apagar. Vai apagar. Vai apagar na nossa casa, vai apagar na nossa vida pessoal. E eu finalizo, meus irmãos, isso é muito sério, tá?
Não apagueis o fogo do Espírito, porque quando isso acontece, nós perdemos vida, a igreja perde vida, nós evangelizamos, a igreja não cresce, a nossa vida não muda, e nós não teremos condições de nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, diz o texto, mas ninguém pode se alegrar no Senhor, se a chama do Espírito estiver apagada. Vamos orar? Vamos ficar em pé?